Sejam muito bem-vindos ao nosso curso completo de língua portuguesa aqui no YouTube. O curso, pessoal, ele será dividido basicamente em 3 partes, ok? A primeira parte estudará morfologia, estudará as classes gramaticais por si só. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, conjunção, preposição. Todas essas classes gramaticais individualmente serão estudadas na primeira parte do curso, ok? A segunda parte, pessoal, nós falaremos de sintaxe, sujeito, predicado, é a função das palavras na frase ou na oração, ok? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, ok? Na terceira parte do nosso curso, falaremos de sintaxe avançada, esse assunto extremamente recorrente em provas, ok? Falaremos sobre concordância nominal, concordância verbal, falaremos de pontuação, ok? Então vamos lá. Na primeira aula, pessoal, falaremos de substantivo, pessoal. Substantivo é a classe gramatical que nomeia basicamente tudo que existe, ok? Nomeia pessoas, coisas, seres vivos de maneira ampla, sentimentos, nomeia ações, ok? Então nomeia tudo que existe. Exemplos: Henrique, o nome de uma pessoa; papel, casa, amor, escuridão, computador, YouTube, ataque, defesa. Ok, pessoal? Então, basicamente, se vocês nomearem algo, esse algo é um substantivo, ok? Sempre pode vir antecedido de artigo, pessoal. Isso é muito importante. Se eu tiver uma frase assim: eu recebi não como resposta. Esse não, em que pese normalmente o não ele exercer o papel de um advérbio, ok? De negação, nessa frase ele tem um papel de substantivo, ok? Então, eu recebi não como resposta. Eu recebi um não, ou eu recebi o não, ok? Então, eu posso colocar um artigo ali, ok? Então, esse não ele exerce um papel de substantivo nessa frase. Se eu tiver a frase, por exemplo, o fazer dele ou o jogar, quando eu estou colocando um artigo na frente de um verbo no infinitivo para designar a ação de maneira geral, eu também estou fazendo aquela palavra ter um papel de substantivo, ok, pessoal? Então, tome muito cuidado, porque se eu perguntar, o não é advérbio? Depende da frase. Na frase que eu lhes mostrei, a palavra está exercendo um papel de substantivo. Ok, pessoal? A variação em número e gênero, pessoal, é uma característica do substantivo. Ok? Normalmente, ele vai poder se flexionar. Por exemplo, a nossa palavra aqui, menino, menino, menina. E meninos, meninas. Ele se flexiona tanto em gênero, masculino e feminino, e também singular e plural, que é a flexão em número, ok? Importante ressaltar que nem sempre vai poder variar tão bem quanto variou essa palavra, ok? Então vamos lá, pessoal. Existe um processo chamado de substantivação, que é esse processo que nós colocamos o artigo, ok, na frente da palavra, e essa palavra vira um substantivo naquela frase. Por exemplo, falar é um verbo, ok? Mas na frase, o falar dele é impecável, eu estou substantivando esse verbo, ok? Então ele exerce um papel de substantivo. Contra, preposição, a, ante, após, até, com, contra, ok? Preposição. Nessa frase ali, o contra, por exemplo, esse contra tem um papel de substantivo também. Milionário. Milionário normalmente é adjetivo, ok? O homem milionário, ele designa uma qualidade de um ser. Só que nessa frase eu substantivei ele, eu coloquei um artigo, o milionário chegou. Nessa frase ele exerce um papel de substantivo. Ok, pessoal? Isso aqui é muito importante em prova, ok? Muito importante essa tela, gostaria de enfatizar. Vamos lá, pessoal. Pessoal, agora nós falaremos das classificações do substantivo, ok? É importante vocês terem uma noção dos nomes, ok?
para cada uma delas. Então vamos lá. Substantivo simples, pessoal. Simples e composto. O simples, pessoal, é aquele substantivo que tem somente uma palavra. Ok? Por exemplo, menino, computador, celular, papel. Todos esses são substantivos simples. Ok? Substantivo composto, pessoal. O nome mesmo já diz. Duas ou mais palavras vão compor o substantivo. Guarda-chuva, por exemplo, é um substantivo composto, ok? Continuando então, mais uma classificação, primitivo e derivado. Primitivo, pessoal, é uma palavra que não vem de outra. Por exemplo, livro, ok? Já o derivado, ele deriva de uma outra palavra. Havia uma outra palavra primeiro e aí nasceu a outra palavra. Por exemplo, livraria. Ok? Primeiro nós tivemos a palavra livro, depois tivemos a palavra livraria. A livraria é derivada do livro. Ok, pessoal? Seguindo, comum e próprio. Comum, pessoal, é aquele substantivo genérico, ok? Eu não estou especificando. Por exemplo, menino. Cidade, por exemplo. Já o substantivo próprio, ele especifica. Por exemplo, não é o menino, é o Pedro. Ok? Eu estou especificando. Não é a cidade, é a cidade de Florianópolis. Florianópolis é maiúsculo. Ok? Próximo. Concreto e abstrato, pessoal. Aqui muita atenção que eu acho que pode gerar certa dúvida. Concreto é aquele substantivo independente. Ele existe por si só. Não precisa de outra coisa para existir. Ok? Por exemplo, caneta. Caneta. Ela existe aqui por si só. Deus. Deus existe por si só. Para quem acredita, ou, enfim, ele não depende de outra coisa. Ok? Sonho. Gás. Muito importante nós definirmos corretamente, pessoal. Porque nós não podemos definir assim, concreto é aquilo que a gente consegue pegar. E abstrato, aquilo que a gente não consegue pegar. Nós não podemos colocar o conceito assim, ok? Abstrato não existe por si só. Amor, alegria, os sentimentos de maneira geral. Por que eles não existem por si só? Porque eles vão precisar de um ser para sentir, ok? Velhice, a velhice não existe por si só. Eu preciso de um ser para a velhice existir, ok? É meio que um ser dependente, ok? Uma palavra que depende de uma outra coisa, ok? Então, concreto e abstrato. Nem todos os substantivos concretos nós conseguimos tocar, hein, pessoal? Muito importante isso. Coletivo, pessoal. Substantivo coletivo é um conjunto, ok? Esse substantivo coletivo ele pode ser específico, como arquipélago, cardume. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Eu dou o nome de um arquipélago. Cardume, peixes, ok? Ele pode ser não específico, como por exemplo, bando. Pode ser um bando de pássaros, um bando de pessoas, ok? E ainda pode ser numérico, dezenas, fazendo referência ao número 10. Ok? 3 dezenas, 3 conjuntos de 10, ok? Pessoal, a parte mais importante dessa parte de classificações, em específico dessa parte agora, dessa tela, é o que vem agora, ok? A concordância do verbo e do substantivo ali, que seria o sujeito, ok? Por exemplo, a maioria chegou. Maioria é um coletivo de parte, ok? É um partitivo. Nós veremos mais detalhes disso na parte de concordância, ok? Lá na frente. Mas, falando aqui já, o verbo, ele é obrigatoriamente, ele tem que ficar no singular. Caso ali o substantivo coletivo fique no singular, ok? Eu tenho a maioria no singular. Então, o verbo tem que ficar no singular. A maioria saiu, ok? Já se eu tiver a maioria dos professores, pessoal, agora mudou. Eu tenho também ali o coletivo partitivo, né? E agora eu tenho também o nome no plural daquilo que está em parte, né? Então eu posso fazer a concordância das duas formas. A maioria dos professores é
a favor da medida, ou a maioria dos professores são a favor da medida. As duas estão corretas, ok? Muito importante isso, hein, Paulo? Hein, pessoal? Essa parte da concordância é a parte mais importante aqui da classificação dessa página. Vamos lá, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, essa lista aqui exemplificativa, ok? Existem listas bem maiores na internet para quem gosta do assunto, gosta de aumentar o vocabulário, ok? Não é um assunto muito recorrente em provas, eu não recomendo decorar absolutamente tudo, eu recomendo ter uma noção, claro, eu acho que isso é importante para o dia a dia, mas não tem aquela cobrança muito acentuada em provas, ok? Alcateia, conjunto, substantivo coletivo de lobos, arquipélago, como nós mencionamos antes, cardume, elenco para atores, manada para bois, búfalos, elefantes, vara para porcos, banda para músicos, rebanho de ovelhas, matilha de cachorros, cães e fato para cabras. Ok? Existem outros, eu trouxe alguns aqui para elucidar para vocês. Tentem talvez memorizar esses, mas existem outras coisas muito mais recorrentes em provas, como nós vamos falar, como a concordância que nós falamos há pouco. Ok, pessoal? Vamos continuar então. Flexão de gênero do substantivo, pessoal. A flexão de gênero normalmente é feita colocando-se a letra A, ok? Professor, professora, ok? A gente dá o nome de flexão de gênero. Mas quando tem um sufixo, o nome já é derivação, ok? Lá na última linha ali nós vamos ver. Então, ó, menino foi com o A. Menina, eu substituí o O pelo A. Normalmente é o que eu tenho que fazer quando eu tenho um substantivo que finaliza em O. Leão, leoa no feminino. Capitão, capitã. Valentão, valentona. Para os substantivos que acabam em ão, eu posso ter virar o A, né? Leoa. Eu posso ter capitã e eu posso ter valentona, ok? Governante, mestre e monge. Quando acaba em E, normalmente eu tiro o E e coloco o A, ok? E agora, pessoal, o caso de derivação, ok? Ó, barão, conde, sacerdote, não basta colocar um A. Eu preciso de um sufixo, ok? Que é essa terminação. Sufixo no final, prefixo no começo. Importante isso. Nesse caso, sufixo, ok? Então, o feminino é baronesa, condessa, sacerdotisa. Ok, pessoal? Vocês não precisam decorar exatamente tudo, mas é interessante ter uma boa noção disso aqui. Ok? Vamos lá, continuando. Pessoal, algumas palavras são bem diferentes no singular, no masculino e no feminino. Ok? Trouxe essa lista aqui, ó. Não precisa decorar exaustivamente, ok? Existem listas até maiores na internet. Trouxe alguns exemplos aqui, ó. Ateu, ateia, ator, atriz. Esse pro dia a dia nosso é muito importante, né, pessoal? Nós falarmos corretamente. Avô, avó, czar, czarina, dom, dona, embaixador, embaixatriz. Gostaria de enfatizar um pouco esse. Europeu, europeia, frade, freira, galo, galinha, réu, ré, guri, guria, herói, heroína, imperador, imperatriz, judeu, judia, mandarim, mandarina, perdigão, perdiz, peru, perua, pigmeu, pigmeia, rapaz, rapariga, rei, rainha, sultão, sultana. Ok, pessoal? Vocês não precisam se preocupar muito com isso aqui, ok? Vamos lá, pessoal. Agora uma classificação importante vocês saberem, ok? Existem os substantivos uniformes, pessoal. O que vocês têm que entender por uniforme? Somente uma forma, ok? Ao contrário dos biformes. Os biformes são a regra geral e eles têm duas formas para o masculino e para o feminino. Uma para cada um. Já os uniformes é uma forma somente, ok? Os substantivos uniformes, pessoal, eles podem ser divididos em três, ok? Essa classificação é importante. A classificação primeira, comum de dois gêneros. O que vocês têm que entender pelo conceito? Ó, ele é comum de dois gêneros. Então, eu tenho os dois gêneros, o e a, e ele é comum, ele é igual para os dois,
ok? Por exemplo, servente e cliente. O cliente, a cliente. O servente, a servente, ok? Ele é comum de dois gêneros. Próximo caso, sobrecomum. Agora, pessoal, ó, sobrecomum. Eu tive aquele lá anterior, o comum de dois gêneros. O sobrecomum, o que vocês têm que pensar que é? Pô, ele é comum, só que ele não é de dois gêneros. Então, ele é um gênero só, ok? Por exemplo, a criança. Não existe o criança no sentido normal aqui, ok? A criança, ela pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Então é sobrecomum. E eu tenho o epiceno, que é para animais e plantas, e aí eu vou diferenciá-los colocando a macho ou fêmea. Por exemplo, cobra. Cobra macho, cobra fêmea. Ok, pessoal? Importante essa tela, hein, pessoal? Vamos lá. Pessoal, existem aqueles substantivos que nós damos o nome de heterônimo, ok? O que seria isso? Hétero. Hétero é diferente, ok? Heterônimo é que os dois gêneros são completamente diferentes. Trouxe alguns exemplos, ok? Bode, cabra, boi, vaca, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, zangão, abelha, cavalheiro, dama, cavalo, égua, genro, nora, homem, mulher, pai e mãe. Ok, pessoal? Então, esses são os substantivos heterônimos, ok? Interessante vocês saberem o nome e terem uma noção. Não precisa decorar listas e listas dessas palavras, ok? Pessoal, existem palavras que, se nós tivermos colocando o artigo o, no caso, para representar o gênero masculino, ela terá um significado. E para o gênero feminino, terá outro significado. Trouxe uma lista aqui meramente exemplificativa, ok? Essa lista aqui, das listas da aula, eu diria que ela é a mais importante, ok? É importante vocês memorizarem essa lista aqui. Em memorizando ela, ok? Vocês até podem procurar uma lista maior na internet, caso seja do interesse de vocês, se vocês gostarem do assunto. Então vamos lá. O cabeça, pessoal, e a cabeça. A cabeça, aqui ó, a cabeça, ok? E o cabeça diz respeito ao chefe, ao líder, ok? O capital, conjunto de bens. A capital, cidade onde está a sede do Poder Executivo. Por exemplo, eu estou em Santa Catarina, capital Florianópolis. O crisma é o óleo usado num dos sacramentos religiosos e a crisma é a cerimônia, ok? O cura, sacerdote, e a cura é o efeito de curar. O língua significa o intérprete e a língua é o músculo do aparelho digestivo ou ainda o idioma, ok? Agora, pessoal, esse aqui eu diria que talvez é o que mais possa causar erros no dia a dia. O moral significa ânimo, ok? E a moral é aquela ética, ok? O conjunto de valores. Nós normalmente falamos assim, né, pessoal? Esse time está com a moral baixa. Essa frase está errada. Esse time está com o moral baixo, ok? Muita atenção aqui para a palavra moral, ok? Pessoal, continuando então a nossa aula de língua portuguesa, agora nós temos os substantivos de gênero duvidoso, pessoal, ok? Ou gênero incerto. São substantivos, pessoal, que normalmente no dia a dia nós falamos errado, algumas pessoas falam masculino, outras feminino, é uma verdadeira bagunça, ok? Eu trouxe alguns deles aqui, é importante que vocês memorizem esses que eu trouxe. Então vamos lá, pessoal. O eclipse masculino, o guaraná, o trema, o herpes. Importante agora o próximo, pessoal, muito importante, o milhar, ok? Se eu tiver, por exemplo, a seguinte frase, milhares de mulheres, e eu tenho que colocar o artigo antes do milhar, tem que ser masculino, ok? Então é os milhares de mulheres. Eu não posso colocar as milhares de mulheres, ok? Muito importante, hein? O êxtase, o CESP. Sempre quando eu tiver uma sigla, pessoal, ou um acrônimo e tal, eu tenho que saber o que significa. CESP, que é uma banca que faz concurso, né? Que agora virou o Sebrasp, significava Centro de Ensino,
alguma coisa. Por ser centro de ensino, é masculino, ok? Continuando, a alface, feminino, hein, pessoal? Não vai falar o alface. A dinamite, a grafite, grafite sempre feminino. A mascote, a libido e a FCC, que significa Fundação Carlos Chagas, ok? Continuando a nossa aula então, pessoal, agora temos uma parte importante, ok, para fins de provas, que é o plural dos substantivos compostos, um assunto que se nós não soubermos bem como funciona, provavelmente vamos errar, ok? Substantivo composto, pessoal, como nós vimos no começo da aula, são aqueles substantivos de duas ou mais palavras, ok? A palavra vai variar, pessoal, se ela for substantivo, adjetivo ou numeral, que são três classes variáveis, ok? Normalmente, pessoal, essa é a regra, ok? Então, vai variar os dois elementos, ok? Normalmente, por ser substantivo, adjetivo ou numeral. Por exemplo, batata doce, plural é batatas doces. Doce é um adjetivo, batata é um substantivo, formou batata doce, varia os dois. Cachorro quente, a mesma coisa, cachorros quentes. Terça-feira, terça é um numeral, pessoal, e feira é um substantivo. Então eu tenho terças-feiras, para todos os dias da semana segue esse padrão, ok? Atenção aqui, pessoal, guarda municipal. Guarda poderia ser um verbo, mas nesse caso aqui é um substantivo, representa o guarda, ok? O agente da segurança. Como é substantivo e municipal é um adjetivo, variam os dois, ok? Guardas municipais. Importante saber a regra geral, hein, pessoal? Muito importante. Agora, pessoal, quando nós tivermos verbos, advérbios ou prefixos, esses três não vão variar, ok? Por exemplo, ex-diretor. O plural é ex-diretores, ok? Abaixo, por quê? Porque tem o prefixo ex, ok? Abaixo assinado. Abaixo assinados. Abaixo é um advérbio, pessoal, ok? Advérbio de lugar. Então ele não varia, ok? Então varia só o segundo, nesse caso. Guarda-sol. Agora, pessoal, a palavra guarda é um verbo. Está relacionado a guardar, ok? Então varia só o segundo elemento. Guarda-sóis. Próxima palavra, super-homem. Super, da ideia de... Ele não varia, não tem supers. Não tem como, ok? Tem esse prefixo do super. Super-homens, então. Vice-governador. Vice é um prefixo. Não vai falar vices, governadores. Vice-governadores, ok? Poderia ser vice-prefeito, viraria vice-prefeitos, ou vice-presidente, vice-presidentes. Muita atenção agora, pessoal. Alto relevo. Por que eu coloquei altos relevos? Porque o relevo, que é um substantivo, é alto. Então, o alto dá a ideia de adjetivo, ok? Então, variam os dois. Já no próximo exemplo, eu tenho alto-falante. Falante, pessoal, é uma característica de quem fala muito, ok? É um adjetivo. O homem falante. Por falante ser um adjetivo, o alto que vai estar referenciando ao adjetivo, aquela classe gramatical que muda o adjetivo, né, que enfatiza e tudo mais, que modifica, é o advérbio. Então, alto-falante, o alto é advérbio, então não varia, ok? Então, o plural fica alto-falantes, ok? Continuando nossa aula, pessoal, agora eu tenho um substantivo, uma preposição e outro substantivo. Quando eu tiver esse caso, pessoal, vai variar somente o primeiro substantivo, ok? Eu coloquei aqui, ó, importante ressaltar, é um tópico, nós teremos uma aula própria para os hífens e tudo mais, de ortografia, mas quando eu tiver um nome de uma espécie botânica ou zoológica, para esse caso aqui, eu terei o hífen, ok? Isso é importante. Para ortografia também. Então, ó, grão de bico fica grãos de bico. Varia só o primeiro com o hífen, ok?
Chefe de sessão. Como eu tenho a preposição de, vai variar só o primeiro. Chefes de sessão. Ok? Flor do campo fica flores do campo. Ok, pessoal? Vamos lá, mais um caso. Substantivo mais substantivo. Só que agora, pessoal, esse caso, a segunda palavra, ela vai falar o tipo do primeiro. Ou a semelhança, finalidade. Ela vai, de certa forma, especificar o primeiro. Por exemplo, manga-espada. O que é manga-espada? É um tipo de manga, ok? Ela tem um formato de espada ou é do tipo espada. Nesse caso, o plural, eu vou ter duas opções. Ou vai variar os dois, então mangas, espadas, ou somente o primeiro, mangas, espada. Ok? Vai seguir esse padrão para todos eles. Salário família, que é o tipo de salário, ok? Ou a finalidade, que é ajudar a família. Então fica salários família ou salários famílias, ok? Peixe-espada é um tipo de peixe, ok? Indica uma semelhança com a espada. Plural, como é que fica? Peixes-espada ou peixes-espadas, tanto faz, ok? Próximo, pessoal, onomatopeia. O que é onomatopeia? É a reprodução de um som. Tic-tac, tic-tac. Seria o relógio, ok? Quando nós tivermos onomatopeias, vai variar somente o último. Tic-taques, ok? Mais um caso, pessoal. Verbos dobrados. Ele vai seguir a regra da onomatopeia. Vai variar somente o último, ok? Corre, corres ou pisca, piscas. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Grão, grã e bel. Esses vão ser elementos invariáveis, ok? Seria praticamente a regra do prefixo, se você analisar bem. Grão e grã, elas são formas reduzidas para grande, ok? Significa grande. Grão, poeta, grão, poetas, ok? Somente o último varia, porque o grão é invariável. Grã diretora, grã diretoras. Bel prazer, bel prazeres. Se eu tiver, pessoal, uma expressão substantivada, por exemplo, bumba meu boi, ok? É invariável, ok? Então, plural, bumba meu boi também. Pessoal, eu trouxe algumas exceções aqui. O custo-benefício de memorizar não é muito grande, eu não recomendo. Eu recomendo que vocês saibam a regra geral, aquela parte ali do tipo, finalidade, ok? E quando é o prefixo ali, que é invariável, quando for advérbio também é invariável, isso é o mais importante, ok? Mas existem exceções, como toda regra da nossa língua, eu trouxe aqui, ok? Mas não recomendo aquele trabalho árduo para memorizar tudo isso aí, ok? Mas vamos lá. Ano-luz, plural, anos-luz. Arco-íris, arco-íris. Banho-maria, banhos-maria ou banhos-marias. O bem-estar, bem-estares. Bem-me-quer, bem-me-queres. Nós podemos notar que quer vem do verbo querer, mas aqui varia, ok? Então são essas modificações que não seguem a regra. Cola tudo, cola tudo. Franco atirador, franco atiradores. Corre, corre, como nós vimos lá, que seguia a regra da onomatopeia. Por que é exceção? Porque tem mais uma opção aqui, ó. Corre, corres, corres ou corre, corres. Fruta pão, fica frutas pães ou frutas pão. Guarda marinha, guardas marinha ou guardas marinhas. João ninguém, Joões ninguém. Louva a Deus, os louva a Deus. O mal-estar, os mal-estares. O Pai Nosso, os Pai Nossos ou os Pais Nossos. Então, pessoal, vamos lá, continuando. O PF, os PFs. O PM, os PMs. A salve rainha, as salve rainhas. O salvo-conduto, os salvocondutos ou os salvos-condutos. O cheque-mate, do jogo de xadrez, os cheques mates ou os cheques mate. O Zé Ninguém, os Zés Ninguém. Pessoal, importante ressaltar, ok? Memorizem primeiro, pessoal, a regra geral, a regra da finalidade, tipo ali do peixe-espada, e aqueles que são invariáveis lá do advérbio, do verbo, daqueles prefixos. Não
é uma matéria extremamente cheia de exceções. Essa aula é uma das mais difíceis do nosso curso, ok? Caso vocês fossem aprender realmente tudo. Portanto, saibam as regras principais, tenham uma noção dos nomes, das variações, ok? E enfatizem aquilo que eu falar para vocês enfatizarem. Isso é importante agora, ok? Plural das palavras terminadas em zinho ou zito. Caracolzinho. Como que eu devo fazer o plural? Eu tenho que primeiro separar a palavra, caracol, e aí eu vou fazer o plural dela, caracóis. E aí eu vou tirar o S e vou colocar zinhos. Então fica caracóizinhos. Mulher, mulheres, tiro o S, mulherezinhas. Alemãozinho, alemães, tiro o S, alemãezinhos. Agora, por exemplo, bares, bares, e aí barezinhos. Eu vou a alguns barezinhos e não barzinhos. Ok, pessoal? Vamos lá, importante aqui vocês terem uma noção disso aqui, ok? Do fenômeno que se chama metafonia, ou plural metafônico. Nós falamos o fechado no singular e o aberto no plural. Para esse fenômeno, nós damos nomes de metafonia. Corpo, corpus, fogo, fogos, fosso, fossos, olho, olhos, osso, ossos, poço, poços, posto, postos, esforço, esforços, forno, fornos, imposto, impostos, ovo, ovos, porto, portos, rogo, rogos, tijolo, tijolos. Ok, pessoal? É importante vocês terem uma noção, ok? Agora, as palavras terminadas em ão, pessoal. O plural é ões, ãos ou ães. Depende muito da palavra, ok? A maioria delas, o plural será feito com a terminação ões, ok? Por exemplo, balão, balões, botão, botões, cordão, cordões, estação, estações, limão, limões, paixão, paixões, visão, visões, razão, razões. Algumas palavras, pessoal, agora sim é realmente uma minoria, ok? Elas têm o plural com ães e somente ães, ok? Não poderá aqui nessa lista outro plural. Alemão, alemães, cão, cães, capitão, capitães, catalão, catalães, charlatão, charlatães, escrivão, escrivães, ok? Escrivão, eu diria que é a palavra aí talvez mais recorrente em provas aqui dessa lista. Guardião, guardiães, pão, pães, cristão, cristãs, tabelião, tabeliães. Ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Aqui, pessoal, é uma lista, mais uma lista, né, nessa aula nossa de substantivo, que eu diria que é a aula mais complexa do nosso curso, ok? Aqui traz mais informação, a maior aula também, provavelmente. Algumas palavras, pessoal, elas aceitam mais de uma forma de plural. No caso aqui das nossas palavras terminadas em ão, ok? Eu deixei algumas delas aqui enfatizadas, ok? Tentem primeiro memorizar essas 5, ok? É muita lista aqui nessa aula, é extremamente complexo. Eu vou falar aqui os 5 com vocês. Aldeão, pessoal, aceita as 3 formas de plural. Aldeões, aldeãos, aldeães. As 3 estão corretas. A mesma coisa para ancião, ok? Anciãos, anciães, anciões. Teria ainda ermitão também para as 3 formas. Refrão, pessoal, ó, refrães e refrãos. Refrões está errado, ok? Verão, pessoal, aceita as 2 formas, verões e verãos, ok? Deem uma olhadinha na lista, ok? Corrimão também eu memorizaria, ok? Corrimãos ou corrimões, 2 formas, ok, pessoal? Mas não tentem decorar arduamente essas listas porque não vale a pena, ok? Enfatizem naquilo que é mais importante porque vocês têm muita matéria para estudar. Caso gostem do assunto, vão memorizando aos poucos, ok? Próximo caso, pessoal. Normalmente, então, pessoal, agora substantivo simples, ok? O plural normal é colocar o S, ok? O que seria o plural normal? São para aquelas palavras que acabam com vogal ou ditongo oral,
ok? Então, casa, casas, pai, pais, chapéu, chapéus, degrau, degraus. Muito importante, hein, pessoal? Não vai falar chapéis e nem degrais, ok? Degraus, chapéus, ok? As palavras terminadas em AL, EL, OL, UL. Eu vou colocar IS no final. Animal, animais. Anel, anéis. Anzol, anzóis. Se vocês terem uma boa noção das regras, vocês vão conseguir, pessoal, saber o plural de uma palavra que talvez vocês não conhecem, que é a palavra paú, ok? Significa pântano. Plural, paúis, ok? Algumas exceções: mal, males, real, aceita duas formas de plural, réis e reais, e cônsul, cônsules, ok? Palavras terminadas em R e Z, ok? Como que eu vou fazer o plural? EZ. Giz, gizes. Mar, mares. Gravidez, gravidezes, ok? Atenção, pessoal, para a palavra caráter. Importante vocês memorizarem essa palavra, caso vocês falem incorretamente. Porque se já falam correto, perfeito, ok? Caráter, caracteres, ok? Não existe a palavra aqui caracteres, ok? É caracteres, ok? A sílaba tônica ali ela vai ser uma paroxítona, ok? É a penúltima. Vamos lá. Agora o IL, pessoal, existem duas variações. Primeiro, se ele for na sílaba tônica, ou seja, se a sílaba mais forte da palavra for a última, e terei, se for na sílaba átona, a regra muda. Vamos lá. Anil, anis. Barril, barris. Reptil, reptis. Ok? Então eu coloco o IS. Já se for na sílaba átona, réptil, eu vou ter répteis. A mesma forma com projétil. Projétil, projéteis. Projetil, projetis. Ok? Em que pese haver essa variação, a semântica dela é igual. O sentido é o mesmo. Ok? Répteis, reptis. Ok? E para o projétil, a mesma coisa se encaixaria. M vira NS. Álbum, álbuns. O S, pessoal, tenho duas variações. Eu tenho na sílaba tônica, que nós estamos vendo agora. Ananás, ananases. Mês, meses. Exceção, como toda regra do nosso português. Cais, cais, invariável. E cos, pode ser cos ou coses. Ok? E o S átono, no caso de ônibus e lápis, a palavra vai ser invariável. Pessoal, atenção aqui para essas duas palavras. Muitos falam errado. Óculos não é onde está o meu óculos, é onde estão os meus óculos. E costas também. As minhas costas, sempre. Ok? O grau agora do substantivo, pessoal. É importante vocês terem uma noção aqui, ok? Ele pode ser grau. O que é o grau? Se é muito, se é pouco, ok? Dá essa ideia de aumentar ou diminuir. O grau ele pode ser aumentativo ou diminutivo. Aumentativo, pessoal, ele pode ser analítico e sintético. O que é uma coisa sintética? É uma coisa reduzida, ok? Menos palavras, menos coisas, ok? Para analítico, nós vamos ter uma palavra que vai dar esse grau. Por exemplo, boca grande. Eu utilizei uma palavra a mais. Já no sintético, eu vou ter um sufixo, ok? Bocarra ou bocão, ok? Normalmente, pessoal, eu vou colocar a terminação, o sufixo, né? Ok? Diminutivo. Analítico. O que seria um analítico? Uma palavra a mais. Casa pequena. Ou sintético. Eu faço tudo numa palavra só. Casebre ou casinha. Interessante agora, pessoal, o inho ali, não necessariamente ele indicará o diminutivo, ok? Porque às vezes ele tem valor afetivo, de carinho, ok? Por exemplo, minha filhinha, ok? Às vezes ainda ele tem valor pejorativo ou depreciativo, ok? Por exemplo, aquela mulherzinha ali, ok? Então, atenção, que aqui nesse caso aqui ele pode ter variação, ok? De valor. Mas o diminutivo normalmente é com inho. Pessoal, ao longo do tempo,
ao longo do tempo, pessoal, existem palavras que perderam essa noção de grau, ok? Por exemplo, cartão e portão, ok? Antes havia essa noção, cartão ser uma carta grande, portão uma porta grande, mas hoje no dia a dia já perdeu a noção, ok? De grau. Então, pessoal, por essa aula é isso, ok? Agora no próximo bloco nós ficaremos com os exercícios dessa aula. Vocês vão ter uma boa ideia de como isso cai em provas. Eu enfatizei aquilo que é mais importante. Essa nossa aula, eu diria que é uma das aulas com mais informação, eu diria que mais pesadas. Importante vocês terem uma noção ali do plural, do substantivo composto, saber ali um pouco do prefixo, sufixo, nesse caso de... no caso de quando que é invariável, né, para o verbo, advérbio, prefixo, muito importante. E nós veremos ao longo das questões. Ok, pessoal? Não deixe de curtir o vídeo, comente se você gostou, se tem dúvida, sugestões para as próximas aulas, ok? Porque isso ajuda muito o canal a crescer, pessoal. Então, até o próximo bloco, pessoal. Até mais!